Nesta terça-feira, foi apreciado novamente o pedido de análise do embargo de declaração apresentado pela defesa do deputado Edson Magalhães das contas julgadas quando ele era prefeito de Guarapari em 2010 por não ter aplicado 25% do orçamento na educação. Segundo cálculos dos técnicos do Tribunal de Contas, o percentual aplicado naquele ano foi de 23,44%. Para o advogado especialista em direito eleitoral, o futuro de Edson Magalhães na disputa pela Prefeitura de Guarapari ainda é incerto até o fim da apreciação das contas dele de 2010 pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo. E diante dos constantes pedidos de vista, a indefinição persiste. Dos 7 conselheiros, o presidente não vota e um deles, Rodrigo Chamon, se deu por impedido porque concorreu contra Edson nas eleições de 2008. Até agora, dos 5 conselheiros, apenas 3 declararam o voto, sendo 1 contra e 2 a favor pelo provimento dos embargos de declaração. O Marco Antônio pode mudar o seu voto, o Pimentel pode mudar o seu voto e a situação se reverter. Mas eles não podem pedir vista novamente, tendo em vista que já passaram o seu momento de votar e o seu direito de pedir vista. Então, Carlos Hanna agora tem 2 sessões para apresentar o seu voto, ou seja, na próxima terça e na outra terça. Ele pode apresentar na próxima, mas também pode apresentar na seguinte, ou seja, são mais 15 dias. Isso vai adentrar no mês de julho. Depois vota, então, o Domingos Stauffer, que é o outro conselheiro. Bom, dentro dessa votação, dificilmente vai dar empate, porque são 2 conselheiros que votam, está 2-1. Então, alguém, se o Carlos Hanna acompanhar o voto do relator, Sérgio Borges, então a decisão vai estar na mão de Domingos Stauffer, o conselheiro Domingos Stauffer. Se ele, o Carlos Hanna, acompanhar o voto divergente do Marco Antônio e do José Pimentel, então praticamente já se encerrou a votação ali, o Edson já venceu. O assunto é polêmico. Acompanhado por um grupo de moradores, o Carlos Alberto protocolou na segunda-feira um requerimento na Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas, questionando a demora na decisão do processo de Edson no tribunal. Vote logo, ou libere o cidadão A para poder concorrer às eleições, porque nós não queremos que o tribunal, os conselheiros, que são os nossos protetores, que são auxiliadores da Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal vote. A Câmara vai votar, mas ela também tem que se apoiar em cima desse auxílio Tribunal de Contas. Após passar pelo tribunal, o processo segue para a Câmara de Guarapari. A presidência da Casa tem até 90 dias para colocar as contas em votação. Caso os vereadores rejeitem as contas do ex-prefeito, Edson pode se tornar inelegível por 8 anos, o que poderia atrapalhar os planos na disputa pela prefeitura da cidade. Importante dizer que para reverter um voto do tribunal, o parecer prévio do Tribunal de Contas, são necessários 2/3 da Câmara, votando favoravelmente a aprovação das contas. É pacífico entendimento no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que o momento que se verifica se o candidato está inelegível ou não é o momento do registro da candidatura. Se for anterior e ele conseguir derrubar, por exemplo, ele foi declarado inelegível, se ele conseguir na Justiça derrubar essa declaração de inelegibilidade, através de uma ação de constituição dessa declaração, então ele pode Ele pode se candidatar normalmente. Assim como, posteriormente, o que for julgado posteriormente não interfere na questão do registro. Nós solicitamos um posicionamento do deputado Edson Magalhães através da assessoria, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta.